Cara, sem polêmica, mas com polêmica, vou trazer um daqueles assuntos que você nunca deve falar na vida. De Não tem cara, sim. 3 assuntos que você nunca deve falar na vida? Sabe quais são, né? Política, religião E futebol. E futebol. Então vou começar pelo futebol. Vai pelo futebol. Porque é o seguinte, exatamente ontem, não ontem de quando vocês estão vendo esse podcast, mas ontem de quando esse podcast está sendo gravado, teve um jogo dificílimo que o Botafogo jogou contra o Vasco, né? E como torcedoras do Botafogo aqui, o time da casa, tiveram muitas partidas, assim, lá atrás, que a gente viu o Botafogo levar um gol na primeira partida. Botafogo lá bem atrás. no campeonato, aí bem no campeonato, 5 minutos levava um gol. Levava um gol. Cara, eles perdiam a mentalidade. Você via que o time ficava desgovernado, não tinha condições de continuar com uma boa atitude para ganhar, para virar, para empatar, para alguma coisa. E ontem a gente viu um time completamente diferente. 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, perderam o jogo de 2-0, né? Eu diria que é quase uma vitória ficar com 2 jogadores a menos o jogo quase que inteiro. Perdeu um primeiro expulso com 11 minutos e saíram aplaudidos, aquela torcida cantando, jogadores guerreiros até o fim, o goleiro defendendo. Mentalmente. Mas não é sobre o Botafogo, né? É sobre a mentalidade. Que faz toda a diferença. Vários treinadores lutadores de judô, né, esportistas, eles falam que muitas vezes eles percebem que o atleta deles ganham ou perdem a luta dentro do vestiário, né, da forma que ele sai. Eu poderia ir mais longe, E não né? é com ninguém, não. É dentro do vestiário sozinho. Sozinho, né? Eu tenho um amigo meu, o Rafa, o Dr. Rafael, que é um dos melhores oncologistas que eu conheço. Ele diz muitas vezes que a forma como o paciente enfrenta o tratamento determina fortemente o melhor preditivo de um melhor desfecho, da cura, né, da remissão completa ou não do tratamento. Às vezes um paciente com câncer que hoje em dia é fácil de curar, às vezes ele acaba sucumbindo à doença por conta da dificuldade da mentalidade, de ter uma mentalidade fraca, vamos chamar assim, né? E caramba, Jerônimo, eu sou fraco, por isso não, muitas vezes você não sabe como ter uma mentalidade forte, né? O perfil de uma pessoa com mentalidade fraca é o perfil da pessoa que, diante do desafio, ela tende a parar, né? Em alguns casos, ela nem enfrenta o desafio, né? Ela nem chega a enfrentar. Então, o que eu trouxe hoje, só para alguns five falam assim, não, quantos a gente vai falar? Então, a gente vai falar de 6 técnicas, muitas delas baseadas em neurociência, para você se tornar uma pessoa mentalmente forte. Vamos falar disso? Vamos. Beleza. Eu tenho uma pergunta, antes Faz. de você começar. Para as pessoas que... É realmente possível uma pessoa que tem uma mentalidade fraca fortalecer essa mentalidade? Então, a tua pergunta é tão incrível. E é louco, Five, que a gente... Às vezes, tem 2 coisas que acontecem, né? A Paty, às vezes, caga com o que eu preparei para o podcast, porque ela faz uma pergunta da 8ª, da 6ª, última. Sem saber, né? Sem saber, mas não. Essa você fez uma pergunta sem saber, literalmente, da primeira. Oh. A primeira pergunta tua, exatamente isso. Ela é respondida pela neurociência. Eu vou trazer um conceito de uma neurocientista chamada doutora Kelly McGonigal. Ela traz algumas pesquisas. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Numa delas, ela fala que as pessoas que ficaram fumantes, que ficaram 24 horas sem fumar, eles têm muito mais probabilidade de comer mais sorvete para se consolar. Ou seja, ele gastou a força de vontade ficou dele. Fraco e aí comeu muito mais sorvete. Os consumidores de álcool que resistem ao drink favorito, eles mostram-se mais fracos fisicamente num teste de resistência. Eu vou repetir isso, ó. Ele tem um drink que ele gosta e antes dele fazer o teste de resistência, ele tem que resistir à resistência física, né? Correr numa esteira. Ele tem que resistir ao drink. Ele tem um resultado pior na esteira do que fisicamente. Fisicamente. Então, quando você gasta energia mental, você consome, inclusive, parte da sua energia física. Com certeza, porque você está usando o quê? A energia calórica do teu corpo. Você está consumindo a energia do teu corpo. Cara, eu sinto exatamente isso. Quando eu me esgoto mentalmente... eu esgoto fisicamente. Jerônimo, beleza, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que o cérebro ele se comporta similar a um músculo. Atenção, deixa eu te explicar isso. O cérebro não é músculo, beleza? Ele não tem as características de um músculo, ele não guarda glicogênio. Ele não é um músculo, mas ele se comporta, para a neurociência, similar ao músculo. Em que sentido? Que ele pode se desenvolver ou se encolher. Ou quer dizer, ele pode ter ganhos ou perdas. Inclusive, em mudança de formato do cérebro. Uau. Tem um experimento feito com os motoristas de Londres. Você sabe que Londres tem muitas ruelinhas. Uhum. E antigamente, antes do Waze, antes de ter aplicativo, hoje talvez tenha mudado. Mas antes, como é que eles faziam? Eles tinham que decorar a rua, o mapa na cabeça. Porque se um
passageiro entrasse no táxi, ele tinha que saber andar pelas ruelas de Londres. E ele ainda dirige ao contrário, né? Que ele ainda dirige na mão inglesa, né? Mas que pra ele, ao contrário, somos eu nós. Eu ia perder a piada, né? Sim, ao contrário, porque foi ruim, diga-se de passagem. Não, foi muito bom. O cara vai chegar mentalmente esgotado, porque ele dirige ao contrário, ainda tinha que decorar o mapa. Mas pra ele é a rua certa, ao contrário, eu se dirige na esquerda. E aí, dentro dessa lógica, o que acontecia? Ele tinha uma neuroplasticidade que chama. O cérebro dele, ele tinha a área do hipocampo, que é a área responsável principalmente pela sua geolocalização, mais desenvolvida fisicamente do que os outros. Caramba, essa área que você falou agora é a que eu não tenho desenvolvida. É essa mesmo, É o hipocampo que dá a geolocalização. Você tem um hipocampinho, né? Caraca, bicho, o meu, se existe uma área, o meu é um ponto. Se eu for 10 vezes no lugar, Five, eu não sei voltar naquele lugar. Inclusive no estacionamento, né? Se ela deixar o carro, ela não sabe para onde ficou o carro. Tem, mas tem aí já é uma outra, desesperada. É uma outra área, né? O carro já é uma parte de memória. Mas voltando, o que eu quero te dizer é, cara, esse cara tem um hipocampo desenvolvido. E com esse hipocampo desenvolvido, ele muda o cérebro dele em relação. Então isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro tem de se adaptar, né? Então a gente se adapta, o nosso cérebro se adapta de várias formas, né? Antigamente, quando você tinha cirurgias feitas experimentais do cérebro, você descobria coisas incríveis, né? Normalmente, o lado direito do cérebro, ele é responsável pelo lado esquerdo do movimento. O lado esquerdo do cérebro é responsável pelo lado direito. É cruzado. Então, dependendo da idade que a criança tem um problema cerebral e talvez tenha que fazer uma cirurgia de tirar um lado do cérebro ou tem um problema, o outro lado, se ela for bem novinha, o outro lado consegue fazer os dois papéis. Então, o cérebro, ele se ajusta, incrível. Ele é surrealmente poderoso. Então, respondendo a tua pergunta, o cérebro, muitas vezes, ele atua como um músculo. Então, respondendo a tua pergunta, Jerônimo, mas eu posso treinar o meu cérebro? Sim, neurocientificamente comprovado. E olha que interessante, agora vamos para o outro lado do estudo. Foi feito um experimento que eles pegaram pessoas para trabalhar o autocontrole, né? E falaram assim, você vai ter um programa de X semanas para organizar teu armário. Na primeira semana, você vai só abrir a porta e encarar a bagunça. Na segunda semana, você vai cuidar das roupas penduradas no cabide. Na terceira semana, você vai jogar fora tudo que for de uma década para trás, que você nem sabe mais se está no teu armário. Na quarta semana, você vai descobrir o exército da salvação para doar. Enfim, um programa de 8 semanas. Cara, quando terminou as semanas, olha que louco, os participantes, 2 meses depois, 8 semanas depois, não só os armários eram arrumados e concluídos, mas eles também tinham melhorado suas dietas, eles se exercitavam mais, eles cortaram o consumo de cigarro, álcool e cafeína. Isso é surreal, né? Quando você fortalece um pilar, aí aquele pilar fortalecido, ele vai dar resultado em muitos outros. Isso, e é mais do que o pilar, né? Ele fortaleceu o músculo, aspas, né? Porque não é um músculo, Five, não vai sair falando que o cérebro é um músculo, ele não é. Ele fortaleceu o aspas, músculo do cérebro como um todo. Então, o que você está chamando de pilar, né? Eu vou dizer que ele fortaleceu o autocontrole dele, né? Que é o pilar que você está chamando. Então, olha que surreal. Então, respondendo a tua pergunta, como me tornar mentalmente forte? A primeira coisa que você tem que entender, como me tornar? Primeiro, que o seu cérebro ele reage como um músculo. Dos dois sentidos. Vamos lá. Você vai malhar na academia bíceps, beleza? Vou na academia malhar bíceps. Quando eu pego o peso, eu não consigo pegar, sei lá, 15 quilos de cara, vou pegar ali 3 quilos. E quando eu faço 8 exercícios, já não estou aguentando mais. Eu cansei o músculo. Então, eu sou mentalmente forte, mas no começo, o meu músculo vai cansar muito rápido. A minha mentalidade vai perder muito rápido. Vai perder para um desafio do dia, eu vou ser pouco resiliente. Acontece algo no meu trabalho, eu rapidamente me abuso, fico chateado. Quando alguém fala mal de mim, impacto demais com as coisas. Fica muito tempo mal. Recebo uma notícia ruim, fico muito tempo mal. Então, eu não estou mentalmente forte. Né? Um pneu que furou acaba com o meu dia, uma notícia ruim. Alguém falou mal de mim, nossa, remói aquilo uma semana, 2, 3, 4, 5, às vezes anos, né? Então aquilo tudo é porque o músculo não tá fraquinho ainda. Tá fraquinho. Mas quando eu faço 3 vezes, 3 séries de 8, meu músculo cansa. Mas amanhã talvez eu consiga fazer 9. Amanhã, daqui a 2 semanas, 3, talvez eu já não estou mais fazendo 3 que eu estou fazendo com 5, daqui a pouco com 10, daqui a pouco com 15. O músculo vai ficando mais forte. A mesma lógica acontece com o cérebro. Eu vou cada vez fortalecendo mais
o músculo do autocontrole, da força de vontade, da minha mentalidade. Então, sim. A vida fica mais fácil, né? Extremamente mais fácil. A vida fica mais fácil. Porque quando você tá com a mentalidade fraca, tudo é difícil. Tudo impacta, né? Tudo já te coloca pra baixo. Te consome. Tudo te consome. Então, às vezes você não consegue manter naquele emprego porque uma pessoa tá olhando pra você e virando o olho, assim, durante a reunião. Aquilo ali você já tirou Não, cara, fulano virou o olho pra mim. Então, o mundo tem muito poder sobre você quando a sua mentalidade é fraca.